Muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, o Atualidades Pampa. O programa que leva até você, de uma forma descontraída, até às vezes com muito bom humor, as notícias que marcaram o dia. Meu silêncio não está à venda. Será que é porque este silêncio já foi comprado por um dinheiro muito alto? Pode ser que sim. Ele falou, tem falado muito aqui nessa bancada e fica nervoso, e fica irritado e manda pro diabo que o carregue. E Gilmar Mendes agora tá mais atrapalhado do que cego em tiroteio, como diz um ditado que não é de muito bom gosto. E como a gente previa, ele não consegue ficar muito tempo longe de nós. Nenê, conhecido oficialmente como Gustavo Victorino, chegou 24 horas antes. Foi a saudade, Nenê? Não deu para resistir. Eu estava em Caxias por volta de 4 e pouco. Eu digo, não dá, não quero. Não quero. Não, deixei meu programa nas mãos do Mário Barcelos, eu digo, eu corro o risco de eu não voltar. Ah, é, porque ele estava fazendo Ou de cair a audiência. Voltei correndo, eu digo, não, Mário Barcelos me toma. Como foi o seu fórum lá? Foi muito bacana. Magda, você sabe que Vamos só dar uma revisada. Você estava participando de um fórum... É o primeiro fórum estadual de biogás e biometano. Sim. O que é o biogás e biometano? Posso usar uma palavrinha mais forte? Por favor. É quando você transforma meleca em dinheiro. Ok, isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, você acha a receita? Amanhã vamos almoçar juntos? Até trouxe. Mas é o seguinte, é a produção do biogás que tem origem natural e que é extremamente econômico. O modo de produção... Tem alguns lugares que o ônibus já funciona desse jeito. Sim, a Scania mostrou um ônibus novo lá, todo moderno, já movido a biogás. E é um negócio legal porque a sociedade moderna cada vez mais produz detritos, lixo. As fezes. Esse lixo... Não é só fezes, lixo. Não, é lixo, não só fezes. Marne, isso é dinheiro. É dinheiro. Você sabia que tem países na Europa? Tinha um professor holandês lá, o Julius Van Leer, professor de uma universidade holandesa, que diz o seguinte: na Europa, os países compram lixo um dos outros. Sabe aquele lixo que você bota na rua, que aqui vai pro lixo mesmo e é desperdiçado, esparramo, enfim? Na Europa, tem nações que compram esse lixo uma das outras. Eles compram o lixo para produzir biogás e biometano, que é a fonte de energia. E aqui no Brasil nós estamos engatinhando ainda. Mas aí eu descobri outras coisas também, Magda. O que, por exemplo? Por exemplo, o biogás e o biometano não avançam, sabe por quê? Porque é barato. Ah, nada que é... Não dá para fazer negocinho, senhor? Não dá para fazer negocinho, porque aí Petrobras... Não dá para tirar vantagem. Aí Petrobras e as bilhãozinhas que vai para a Suíça... Mas não vai acabar esse negócio? Não pode. Pois. Você acredita que está acabando? Não. Olha, maravilhoso. Olha, biogás e biometano. A partir de hoje, se tiver algum assunto aqui, pode me chamar. Olha, ele agora... Ele voltou de lá com o lábio superior igual, porque alguém aqui nessa bancada... perguntou o que... Não fui eu. Disse que tu tinhas ido fazer um preenchimento no lábio superior para ficar mais... com o lábio mais... Quem foi que disse isso? Não sei. Alguém nessa bancada. Quem disse? Entre outras coisas eu tô com a barba por fazer, porque não deu tempo. Isso foi, assim, a melhor coisa que disseram. Essa foi a melhor? Essa foi a melhor, mais leve. Imagina só. Meu Deus. Tu foi muito citado no programa de ontem. Muito. Olha, de bem ou de mal, mas falem de mim, porque e eu o que amo tu vocês, achaste dos 2 milhões que a JIF colocou no curso... Ai. Colocou no curso do excelentíssimo senhor ministro do STF. É que vocês têm mania de não deixar eu falar até o final. É que os milionésimos de segundo foram suficientes para me apavorar. Do ministro do STF, presidente do TSE, Gilmar Mendes. A Cris quase caiu da cadeira. Eu me segurei não firme. Te atira, eu me segurei firme. Eu pensei muito em ti quando veio essa... Mas sabe que o curso do seu Gilmar Mendes, lá de Brasília, é muito interessante porque ele teve 1.400% de aumento de recursos do FIES nos últimos governos.
Bacana isso, né? Eu acho. Bacana. Achaste, E isso cara? acaba explicando algumas coisas, como acordos envolvendo universidades de outros países, enfim. Aí eu levanto uma questão. Será que esses cursos, essas instituições que têm poder coercitivo, será que essas instituições agem eticamente ao aceitar patrocínios? Por exemplo, existem multinacionais que pagam congressos de juízes. Nada contra. Congresso de um magistrado, perfeitamente normal, com uma profissão que tem o direito de se reunir, enfim. Mas será que isso pago por uma empresa privada é ético? Não. E quando uma empresa privada dessa tiver que ser julgada por um desses magistrados? A gente já viu o que acontece, né? Numa Suprema Corte como a nossa, o STF, por exemplo, pode o ministro Toffoli julgar a ação de um banco do qual ele pegou um empréstimo subsidiado? Eu deixo a questão aberta para vocês. Não deveria, né? Esses recursos, o Instituto do seu Gilmar lá, recebeu esses 2 milhões que foram divulgados, recebeu dessa empresa. Mas cedo ou mais tarde essa empresa terá processos tramitando na Corte Superior. E certamente, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair como relator de uma dessas matérias. E aí como é que fica? Então, assim, eu acho que esse conceito de ética, e ficou definido até pelo último julgamento que o próprio Gilmar Mendes se manifestou, que foi, julgou uma ação na qual a titularidade era de um escritório que a sua mulher trabalhava. Uhum. Poxa, tinha que se declarar impedido. É o mínimo que se exige de um magistrado de uma Suprema Corte. Agora imagina, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu já me declarei impedido no Tribunal de Ética da OAB, porque conhecia o advogado que eu estava julgando. Eu digo, olha, não posso, essa pessoa eu conheço, é meu amigo. Por quê? Porque tu tem ética. Mas é preciso ter ética, ainda não está à venda no mercado. O que tu acha, Mário? O que tu acha, Carla? Também. Eu acho que o Gilmar Mendes é parecido com, não sei porquê, com o Renan Calheiros. Eu acho que ele transita bem conforme... Acho que eles exatamente, conforme a situação, eles vão para um lado ou vão para o outro lado. Porque, na verdade, o que eles querem é defender o seu, né? Tirar o seu da reta ou defender o seu dinheiro, não sei, seja lá o que for. Eles não estão pensando no Brasil como um todo. Nenhum dos dois. Essa é a consideração que eu posso fazer pelo Gilmar Mendes. Gilmar Mendes mostrou isso muito bem, já vinha mostrando há muito tempo, como tu mesmo falaste, né? Não se declarava impedido, dava umas decisões que a gente já ficava, né, duvidando, polêmicas e tal. Agora ele consagrou isso no julgamento do TSE, porque no momento que, há 1 ano atrás, quando ele disse, há 2 anos atrás, desculpe, quando entrou a ação no TSE e ele disse, a ação tem que seguir, porque a ministra queria bloquear a ação, e ele julgando um agravo, disse, não, essa ação ela tem que seguir e os delatores precisam ser escutados, lá ele teve uma postura e lá ainda era presidente Dilma. Aí mudou completamente o cenário, ele virou presidente do TSE e ele mudou completamente de opinião e ele fez um discurso em cima disso, né, que aquelas provas não poderiam valer, que o TSE não ia resolver momento político nenhum do país. Então, assim, ó, dentro desse julgamento, falando em impedimento, como que o ministro que já foi e que foi indicado agora por Temer, que foi advogado da chapa Dilma Temer, não se declarou impedido? Aliás, foi pedido o impedimento dele, foi solicitado e nenhum dos ministros achou que ele tinha algum impedimento. Mas, ora, se eu sou advogado de uma chapa, mesmo que não seja da chapa que está sendo naquele momento julgada, que seria 2014 e não 2010, mas eu não tenho envolvimento com aquilo, eu não me envolvi com essas pessoas, eu não tenho ligação com isso. É claro que eu tenho ligação com isso. Então, realmente, a ética é uma coisa, é um artigo que está em falta no nosso país. Infelizmente, até então, a gente pensava assim, não existe no legislativo, os políticos são corruptos, eles só querem ganhar dinheiro. E a gente começa a ver, como tu mesmo disseste, Gustavo Vitorino, que isso também está pulverizado, inclusive no Poder Judiciário. Então, assim, é uma tristeza o que está acontecendo. Esse é um processo de dominação que se acentua em países que a democracia é frágil. E a democracia brasileira ainda é frágil. Quando ela foi, digamos assim, quando ela foi assumida na sua plenitude e consagrada a nova Constituição, eu talvez tenha sido um dos poucos jornalistas desse país que tenha tido coragem na época. Eu assinei na época um artigo na Gazeta Mercantil e disse, olha, essa Constituição é ruim. Bom, o mundo desabou na minha cabeça.
o editor, na época, o editor do Rio de Janeiro, o Altair, me chamou na sala dele e me deu uma espinafrada. Pô, rapaz, você tá maluco? Nova Constituição, Constituição cidadã, Constituição de democracia. Eu disse, gente, leiam a Constituição, leiam o que está escrito. Isso aqui é uma carta de intenções. É uma carta de intenções. Outra coisa, né? A distribuição de poderes é de uma mediocridade constrangedora, porque ela não estabelece parâmetros de fiscalização. Eu acho que eu contei aqui, Magda, não lembro se eu contei aqui, contei na Rádio Pampa, aquela história que aconteceu no Alabama, lembra a história do milho, da quebra da safra de milho no Alabama? Mas não existem predadores na Constituição para as pragas que habitam o tecido social e especialmente o poder público. Essa praga se chama corrupção. Os predadores receberam autonomia, mas aí eu lembro do Stanislau Ponte Preta, Marne Barcelos. Quem fiscaliza os nossos fiscais? Ninguém. Esse é um problema que nós temos hoje no Brasil. Sim. Agora não foi o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que ontem deitou falação, a revista Veja fez um estrago, ele acusou um promotor lá de São Paulo de ter pedido propina para não processar ele. Hello? Mas... Ministério Público do Estado de São Paulo? Sim. E ele disse, eu tenho provas. E denunciou para o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, olha, o promotor tal me pediu uma grana para não me processar. E aí, bingo. Agora, dona Magda, sim, o roubo, o furto, essa coisa toda ladroeira, vem de muitos e muitos anos. Eu me lembrei de uma história do senhor Dom Pedro, pai, o Dom João VI, que quando volta para Portugal em 1820, 21, não me lembro exatamente a data, ele resolve levar nos navios todo o ouro do Banco do Brasil, que faliu 7 anos depois. Vocês não sabem, mas o Banco do Brasil já faliu. Então, na época, o povo do Rio de Janeiro criou um versinho que diz o seguinte: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Quer dizer, já naquela época... Repete, por favor, eu preciso decorar isso. Eu vou repetir, porque a senhora quer, eu repito. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Então, já naquela época, o povo do Rio de Janeiro, como sempre criativo, criaram esse versinho e espalharam nos jornais, os pasquins daquela época. Então, essa coisa que nós estamos passando hoje, os brasileiros, todos nós brasileiros, já estamos acostumados. Só que naquela época não tinha a expressão e a divulgação pelo rádio, televisão, redes sociais e jornais, etc. Ou seja, isso nunca vai acabar. É o que parece. Tem que acabar, é piorar. Tem que temos acabar, mais esperança. É isso. Dom João VI, essa ilustre figura, etc., que já tinha levado todo o dinheiro e depois faz, na independência do Brasil, que o Brasil, como era o filho dele, assumisse toda a dívida que Portugal tinha para com a Inglaterra, que era de não sei quantos milhões de libras esterlinas, não sei qual seria o valor de hoje. Quer dizer, foi o maior negócio, levou todo o dinheiro para lá e ainda fez com que o Brasil, para dar a independência, independência ou morte. Mas que morte? O pai ia mandar matar o filho? Isso é tudo uma piada. Então nós começamos a nossa vida nesse enrosco, nesta grande mentira que nos foi pregada através desses últimos Doutor Mário, eu vou aproveitar a tua deixa e dizer o seguinte: a colonização portuguesa, o domínio português foi nefasto para o Brasil. Uma prova, o mundo é dividido pelo Equador, a linha do Equador. Eu estive lá em Guayaquil, Quito, e via onde divide o hemisfério norte e o sul. Só tem 2 países no hemisfério sul, em todo o planeta, que são de primeiríssimo mundo: Nova Zelândia e Austrália. O resto, com colonização espanhola e portuguesa, esse caos que deu. Portugal foi a grande piada que aconteceu no Brasil. Se nós fôssemos colonizados por inglês, nós estávamos em outro padrão agora. Entende? Isso é uma grande real. Quando Maurício Nassau perdeu a Guerra dos Emboabas, nós assinamos a assinatura dessa corrupção endêmica que advém também de Portugal.
Portugal foi a colonização mais corrupta que teve na América do Sul. Pior que a espanhol. Não, e a bem da verdade, Portugal nunca colonizou o Brasil. Portugal ocupou. Invadiu. Ocupou o Brasil. Ocupou o Brasil. Levou tudo que podia para lá. Então, essa é a grande realidade. Ah, mas ele está falando mal do Dom João VI. Falo, porque é a história que diz isso. Eu não inventei esse versinho aqui. Isso está na história do Brasil, escrito por um alemão em 1920. O Bradesco informou neste dia 14, quarta-feira, que seu presidente executivo, Luiz Carlos Trabuco, não corre mais risco de ser incriminado em consequência da Operação Zelotes. Trabuco tornou-se réu, para relembrar, em uma ação penal na Justiça Federal em Brasília com outras 9 pessoas, todos eles acusados de uma negociação, de negociar propina para beneficiar o banco em processos na Receita Federal e no CARF, que envolviam cerca de 4 bilhões. E de acordo com o comunicado que foi feito ao mercado, a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade pelo trancamento da ação penal em relação a Trabuco, abre aspas, por falta de justa causa nos termos do voto do relator. O que significa isso na prática? Que o senhor Trabuco não pode mais ser incriminado neste processo. Com isso, as ações do banco subiram mais de 3% após a informação. A Zelotes investiga advogados lobistas e agentes públicos que teriam agido em favor de empresas no CARF e na Receita. Nós temos empresas, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul. No caso do inquérito do Bradesco, a Polícia Federal diz ter detectado reuniões dos lobistas com executivos do banco. Um grampo telefônico flagrou, né, algumas dessas conversas, principalmente entre advogados. E o que é legal é que ficou de fora. E é assim que são as coisas que vão acontecendo, né? Vamos ver. No caso do Trabuco, faltou provas. Falta de provas, para variar. Né? É que assim, nós temos uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de produzir provas contra a turma do colarinho branco. Porque eles adquiriram uma expertise. Eu não estou dizendo que é o caso do seu Trabuco. Ele foi inocentado, o assunto está encerrado. Está encerrado, aliás, claro. Eu não sei se ele foi inocentado ou a ação foi trancada. Foi trancada. Foi trancada. São diferentes. São coisas diferentes, está trancado. Mas assim, existe uma dificuldade muito grande de produzir prova. Depois daquela pérola absurda do Superior Tribunal Eleitoral lá, na semana passada, a gente fica se perguntando... Aquilo foi uma humilhação. A gente fica se perguntando, como é que nós podemos aperfeiçoar esse mecanismo de produção de provas para crimes de grande monta? E aí eu vou fazer a pergunta ao Marne Barcelos, que gosta de cinema, gosta de história, o Chicão Tofone é a mesma coisa, gosta de cinema. Quem pegou o Al Capone? Imposto de renda. Receita Federal americana. E aí eu pergunto, quando é que a gente vai transformar a Receita Federal brasileira ou dar a ela também poder de polícia? Para de encher o saco com R$10, R$20 ou uma vírgula fora do lugar do imposto de renda. Gente, vamos transformar a Receita Federal do Brasil? Isso é porque ela não tem poderes que deveria ter ou porque ela não age? Ela não tem expertise. A bonita palavra. Ele está gostando, ele já aplicou a segunda vez. Expertise é você ter profissionais treinados para aquela atividade, juristas treinados para explorar isso juridicamente. Porque, Magda, nos Estados Unidos, sabe o que a Receita Americana adora? É milionário que não paga imposto. Eles vão buscar o cara algemado em casa. Eles fazem questão que e aí não é que nem aqui. Assim que tem que ser, né? Eles fazem questão que a televisão filme, mostre no horário nobre, o milionário com a mãozinha aqui. Michael Jackson saiu algemadinho, não tem toalhinha na cama, nada. Filmaram, vai lá. Para que as pessoas saibam que a lei lá funciona. Que foi feita para ser cumprida para grandes e para pequenos. Se o seu Gustavo Vitorino errar a virgulinha e ter que pagar a multa, ele paga a multa. Mas ele quer também que o seu Eike Batista faça as lambanças dele e pague.
Falando em poder de agentes, mas mudando completamente o assunto, né? Pelo menos o foco. O vereador Walter Naugestein ontem no seu Twitter reclamou muito da EPTC. Ele agora no fim do programa. É verdade. Ele tá quicando. Olha, disse que reclamou muito da EPTC. Ele tem reclamado e colocou e postou ainda mais nessa terça-feira, dia 13. Diz que foi multado por falta de luz na placa, por não dar o pisca em uma esquina. E ele foi entrevistado também no dia de hoje. E ontem ele esteve aqui no programa do Paulo Sérgio, antes de ontem também, ele falou horrores. Aí ele disse que o que ele está questionando é o posicionamento da EPTC, que na verdade a EPTC foi criada para educar acima de tudo, né? Educar e organizar. E organizar os trânsitos, exatamente. Educar e orientar, né, os condutores, e que na verdade ela acabou se tornando uma indústria da multa. Perguntado sobre o que ele tem feito a respeito disso, ele disse que ligou sim para o presidente da EPTC, Marcelo Soletti, que é uma pessoa, eu conheço bastante porque foi meu colega, mas é uma pessoa solícita, está sempre aberta a escutar as coisas, as reclamações, enfim, e querendo mudar. Eu acho que a postura dele é essa, a gente que conhece, ele sabe disso, ele é um homem preocupado com o trabalho dele, e ele quer mudar tudo isso. E o Walter Naugestein, o vereador, ele disse que a resposta do Marcelo, e que ele sempre soube disso, e que desde que ele entrou na EPTC, ele quer mudar essa forma de agir. Eu acho que já falou contigo sobre isso também no teu programa. Sim, dos agentes de trânsito. Mas isso é uma coisa que lembra que eu chamei a atenção aqui, até, eu não sei quem foi que me xingou, mas alguém me xingou aqui. Você mudou de ideia? Não, alguém xingar o Vitorino, não. A EPTC estava mudando o conceito. Tu defendeu eles? Eu defendi eles aqui, eu digo, olha só, estão botando azulzinho nas esquinas, os caras estão olhando, eu vi azulzinho gesticulando, olha, isso aí não faz, tá? Olha o braço, sabe? Orientando o trânsito. A intenção não é fazer dinheiro, é orientar, fazer o trânsito andar direito. Me chamou a atenção, eu até defendi a EPTC, mas de um mês e meio, 2 meses para cá, alguma coisa mudou. Apareceram aquelas pistolinhas atrás de árvore de novo. Mas o que? Mas não atrás da árvore. Não, mas elas não estão, a gente mostrou, viu as fotos. Sim, quando eu defendia. Eu estava defendendo. Mas esses dias eu vi. E agora tem umas câmeras, e tem uma explicação para dar para vocês. Isso aí, tá todo mundo perguntando. Mas é um aplicativo que foi lançado hoje. Descida da... Hashtag Eu Faço Por, lançado pela Prefeitura hoje, que permite envio de fotos para consulta de carros roubados na capital, chama Detetive Cidadão. Foi lançado hoje pela Prefeitura. Sempre que um cidadão de Porto Alegre encontrar um veículo que possa ter sido roubado, ele poderá fazer a conferência através de uma foto da placa. A facilidade é chamada de Detetive Cidadão. Desde hoje, desde esta quarta-feira, dia 14, é um aplicativo, tá aí, ó, que você está vendo aí, ó. É um aplicativo lançado pela Prefeitura. Permite esse envio, tá? Que pode ser da frente ou da parte traseira do automóvel, desde que a placa esteja visível. Como complemento, é possível incluir a placa manualmente e até mesmo o endereço de onde a consulta é realizada. Caso haja uma pendência, o cidadão é avisado instantes depois e a Brigada Militar é acionada automaticamente. Ou seja, a gente está podendo ajudar a fazer isso. Tudo isso só é possível porque existe um convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, município e estado já possuem acertos para identificar as placas de veículos que passam em pontos monitorados da cidade. São 25 câmeras equipadas com software que fazem a leitura da placa e avisa a polícia sempre que um carro roubado é flagrado. Acho que são essas as câmeras que a gente está vendo. Dona Magda, eu estou falando daquela pistolinha. Não, ele estava rolando, até o WhatsApp rolando, entendeu? Dizendo que tinham não sei quantas câmeras instaladas para multar as pessoas. Acho que ontem tu falou isso. Foi o que ele falou ontem. Dona Magda, eu queria falar como homem do povo, homem da rua, motorista comum, CPF da vida. O emprego mais mandrake que tem é ser presidente dessa tal de EPTC. Porque esse Capelari era um queridinho, bababá, Eu adoro. multava tudo. Agora vem esse Marcelo, que aquela diz que é solícito, multa tudo. É tudo uma ladruagem esse EPTC. É uma roubalheira todo dia, ninguém mais aguenta eles. Outra coisa, sabe onde é que eles vão botar barreira de noite?
Eu tenho certeza que eles vão botar a barreira hoje à noite perto da WA, porque tem uma mega festa, eu vou lá, toda a cidade vai, a festa catedral. Então eles param na esquina e quem toma uma cerveja, pá, E onde é que é essa WA? E você fica lá perto do DC Navegantes. Então que polícia é Tem que essa? colocar Você é um mesmo. caça-níquel isso aí. Mas tem que colocar mesmo, as pessoas não podem o cara vai na beber, boate vai dirigindo. tomar leite. Não, Vai de carro. Eles têm que se conscientizar de que não pode beber e dirigir. Conscientizar. Então vai de Mas Uber, isso vai de aí, táxi, tem por que várias eles não outras põem nas entradas de alternativas. morro? Eles têm medo de fazer blitz lá. Eles põem blitz onde é que tem gente do bem, andando de carro. Ah, mas também tem muita muita gente Só do mal que se concluindo a minha aproveita. informação, esse projeto que eu falava agora há pouco, antes de eles mudarem um pouco o assunto, que é válido também, só para eu concluir, tá? Esse projeto foi iniciado há 60 dias, ou seja, esse número de câmeras. Só para vocês saberem, já foram identificados nesses 60 dias 56 carros em situação irregular, tá? Que pode ser tanto carro roubado, ou talvez eles estejam aí também vendo carros que estão com licenciamento. Tem uma série de coisas. Mas eu acho que essas câmeras não são só para multar, como a gente estava pensando que era, entendeu? Não, essas câmeras eu acho que elas não são nem para multar, elas são câmeras de OCR. É isso que eu tô óptica, tô avisando, li toda a notícia ali. Mas, Vitorino, um advogado, um democrata, tu não podia dizer isso aí. Isso é um Big Brother que filma as pessoas dentro do carro até. De repente o cara é casado, tá com uma amante e é fotografado. Mas não é esse o objetivo. É para pegar. É sempre pegar carros carros roubados. O objetivo deles é só multar. É que não existe Chica. muita possibilidade da administração municipal intervir na segurança, porque segurança é uma questão do Estado e não do município. O município pode ajudar de algumas formas. Essa é uma forma que foi encontrada. Eu vou ler de novo, presta Guarda atenção. Armado também. Presta atenção. A É um iluminação convênio pública. com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Não é para saber o que tu tá fazendo dentro do teu carro, se tu tá namorando, se tu tá fazendo... Magda, isso é desdobre dele, sabe? Não Porque é, quer descobrir Chica, carro tá ali, roubado? ó. Mas, querida, quer Tá descobrir ali, ó. carro roubado? Vai nos desmanches. Eles sabem onde é que estão os desmanches. mas Eles eles também estão indo, Chicão. Eles também estão A indo. cidade que mais rouba carro é Porto Tá Alegre. bom. Continua. Então tá, a informação tá passada. A gente pode colaborar também. É hashtag Eu Faço POA. Lançado pela Prefeitura num convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Isso é muito Magda. legal até para quem vai comprar um carro, sabia? Claro. Você vai comprar um carro numa loja de usados ou de repente Tu num vai ver anúncio, o que coisa e se- tal, se vai ele lá tá- e se ele é lembra. bom ou não é. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa, hein? Isso não é uma certificação de que o carro está limpo, porque pode ser uma placa clonada de um Também, carro regular. tudo isso, Então, tudo isso. muito cuidado. Fala, Cris Bart. Eu quero falar sobre esporte, né? Especificamente sobre o Internacional e Marne Barcelos. Não sei se Guto Ferreira resiste muito tempo. Eu não, também, hein? muito ruim. Aí ele é Muito contestado. O Inter ontem jogou Claro. contra o América Mineiro. O América Mineiro que o ano passado foi o jogo dos dois rebaixados, né? O Inter caiu com o América Mineiro, saiu ganhando e depois cedeu o empate. Parece que o time não tem... Parece não, né? Ao meu ver. E de muitos. O time não tem fôlego, entrega o resultado. As escalações do Guto Ferreira contestadas. Não sei, Marne Barcelos, se ele... Posso dizer uma coisa? Olha, se ele resiste muito Dona tempo, Cris, hein? eu, sinceramente, fiquei muitos anos fora daqui. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão. Não? Não estou dizendo que ele não é capaz, que ele não tem a qualificação. Eu não estou dizendo. Só que eu, não, sinceramente, não conhecia. Aí me Ele já surpreendi. tinha treinado o Inter em outra oportunidade. Me surpreendi. O Internacional precisa de um técnico com uma enorme experiência, um apaziguador, como o treinador do Grêmio. O treinador do Grêmio, o que ele tem? Ele tem conversa, ele sabe tratar os jogadores. O jogador que sabe jogar, você joga nessa posição, ele vai jogar bem. Eu Tem não entendo de pulso futebol. firme também. Eu não entendo de futebol. Eu não sou que nem o Pato Moura que Pois é. entende de futebol. Eu não entendo de Pato futebol. Moura entende muito de futebol. Não, eu quero dizer para vocês o seguinte, que do jeito que está o Internacional, classe C. Vai ser classe C. Não sei se classe C, mas, por exemplo, ontem dormiu fora do G4, Série C. né? Ah, sei lá. Aí, tipo, mais um ano na segundona não vai dar. Claro, eu tenho a maior paciência com o Inter, né? E, claro, não perdeu, empatou, mas, enfim, tem que começar a mostrar um bom futebol. Paciência tem limite. Juventude segue líder da Série B do Brasileirão. O Cris, vê que fenômeno é o Internacional. O Internacional mudou o presidente, mudou todos os jogadores, demitiu mais de 30, mandou para outros clubes, os que rebaixaram o Inter.
Mudou todo jogador, preparador físico, mudou técnico, mudou o vice-presidente de futebol, mudou a direção toda, o presidente, mudou tudo, mudou o conselho. E o Inter continua igual a 2016. E aí eu fiquei cafifado com esse negócio. Como é que é? Encafifado. Eu pensei, eu digo, tem alguma coisa que me foge desse negócio. Pô, eu não sou nenhum boboca, eu tenho décadas, 30 anos dentro de vestiário, acompanhando o futebol pelo mundo inteiro. Então, dentro de vestiário. Alguma coisa... Sim, repórter dentro de vestiário. O que a senhora está sugerindo? Sei, Eu tinha vontade de dentro de vestiário feminino, mas não tinha futebol, não permite. Não rolava. Enfim, o que acontece? Eu cheguei a uma conclusão, um dia desse, conversando com um expert, eu até vou aqui omitir o nome dele por uma questão de respeito, mas conversando com um cara expert em vestiário, ele disse o seguinte: qual é o primeiro passo para você desunir um grupo? É você tratar de forma diferenciada os profissionais. As peças. Em qualquer lugar, né? É assim. Quando você começa a tratar de forma diferenciada, você começa a perder o grupo, o respeito do grupo. E aí começa assim, jogador que... Sabe aquele jogador que não chega na bola, Magda? Aquela dividida que o jogador sempre chega atrasado. Aquela bola esticada que ele nunca chega na frente. Já que eu não sou valorizado. Nunca chega na frente do lateral. Sabe aquela dividida que ele vai com a perninha malinha, maciazinha, coisa e tal, O que aconteceu com o Internacional no ano passado não está livre de acontecer esse ano. Mudou tudo no Internacional. Direção, jogadores, infraestrutura, preparador físico... Mas tratar de forma diferenciada jogadores que deveriam ter um tratamento igual, até para se dar o respeito. Olha o Grêmio. A receita do sucesso do Grêmio é o seguinte: o Renato diz o seguinte: olha, eu e o Espinosa somos campeões do mundo pelo Grêmio. Nascemos aqui dentro do Grêmio, nos criamos no Grêmio, tornamos o Grêmio campeão do mundo. Então ninguém aqui é maior que nós. É o clube e depois os maiores que tem aqui somos nós. Mas quem acha que faz essa diferenciação? Ninguém chega lá no Grêmio, mas eu não quero, eu tô não sei o quê. O Renato, Malandro, olha aqui, ó, o Espinosa tá lá só para isso. Espinosa diz para ele assim, olha aqui, ó, Malandro, o que tu tá tentando fazer, eu fazia há 30 anos atrás, eu conheço direitinho. Essa dorzinha nesse lugar, eu sei o que é. Então, aqui, ó. Tá, mas quem tu acha que faz essa diferenciação? No time do Inter, por exemplo. É a estrutura, né? É a estrutura. O presidente internacional, o Marcelo Medeiros, ele entrou, mudou, ele tem um conceito de gestão interessante, mas certamente tem coisas que escapam ao controle dele. Porque, Cris, hoje quem manda no vestiário são os jogadores. Sim, são as lideranças. Então, assim, se não tiver alguém maior que os jogadores, a conta chega. E no Grêmio não tem ninguém maior que o Renato e o Espinosa. Sim, o próprio presidente do Grêmio porto-alegrense, que é um grande gestor, e que vai comprar a Arena, hein? É um grande gestor. O Romildo Bolsonaro é um grande gestor, o cara que tem experiência como prefeito, gestor público, e está fazendo o que está fazendo com o Grêmio. O próprio presidente do Grêmio só interfere quando é necessário. Dia desse ele desceu no vestiário e pagou geral. Escuta aqui, ô vagabundado, vamos correr ou não? Vamos começar a tirar a perninha? Resultado o D'Alessandro é o maior líder, eu acho, né? Sim, mas o time só se afunda. Mas o ano passado ele não estava. Mas é que o Internacional sofre, na minha opinião, desse problema grave. Outra coisa, tem muito empresário passeando dentro do Internacional. De novo? Muito empresário. Olha, a torcida colorada que me perdoe, mas o Internacional de 2017 está com a cara do de 2016. Cair para a Série C não cai, que aí seria, né? Sim, até porque... Permanece na B, esse é o problema, né? Esse é o problema. Tá, vamos dar voz aos nossos telespectadores? Vamos lá? Vamos. Por favor. Fale, Carla, legal esse aplicativo, mas acho que deveriam fazer um também para motoristas mal educados. Outro dia eu estava atravessando a rua devagar, pois estou com um problema no pé, devido a uma fratura. Como eu andava devagar, um motorista gritou para mim: anda, cadela. Nossa. Quem sabe um aplicativo que punam esses indivíduos mal educados. Acredita? Boa noite, adoro todos vocês. Margarete, de Eldorado do Sul. Margarete, olha aqui, ó. E mais, parabéns ao Chicão por seu comentário. Os azuizinhos não multam a fila dupla do israelita, mesmo quando comunicados. Deve multar.
O outro telespectador diz: a IPTC não poderia criar dispositivos para enviar uma advertência ao motorista ao invés de multar pequenos delitos? E por fim, Chicão Tofani, só para constar, gente que bebe depois dirige não é gente do bem, ainda mais consciente disso, diz o nosso telespectador. Dona Magda, o que a Jéssica tem sobre os ombros? Um guaxinim? Ela tem um colete. É um coletinho de pele falsa, viu, gente? Não é verdadeiro. É o Luiz que quer saber, Luiz Carlos Chervensky. O coletinho tá frio. E aí, pra não pegar uma gripe, né, eu coloquei o coletinho mais quente. Não é pele falsa, é ecologicamente correta. É falseta mesmo. E falseta mesmo. eu achei que tinha feito uma limpeza nos gatos do quarteirão. Não, nem fala. Paulo Fernando Lisboa Dias. Boa noite, querida bancada. Eu não fui em nenhum país de primeiro mundo. Gostaria de saber como funciona o trânsito por lá. Parece que deve ter um fiscal em cada esquina para corrigir os motoristas imprudentes. Só com multas é que vamos melhorar nosso trânsito, pois somos muito mais educados. Pensem nisso, grato. Por incrível que pareça, as pessoas são educadas. Eles obedecem às sinalizações, param nas faixas de segurança, enfim. Mas aqui no interior, você vai a Gramado, as pessoas param. Você vai a Estrela. Quem sobe a serra, vem de Porto Alegre, sai de Porto Alegre, sobe a serra, chega em Gramado, vira outra pessoa. Isso eu não consigo entender. As pessoas, quando vão pra Serra Gaúcha, elas ficam educadas, porque não fazem o mesmo aqui? Não consigo. Olha, a Karen Santos não gostou muito de uma série de coisas. Passando para lembrar que no Morro também tem gente de bem. Assim como na High Society, tem muita gente que não presta. Verdade. Gente essa onde muitos financiam essa gente do mal que habita os morros. Menos taxação e mais inspeção e proteção a todos. Concordo contigo. Alguém sabe me dizer se é feita alguma blitz da balada segura nas noites do Planeta Atlântida ou algum outro evento patrocinado por outra emissora? Um abraço a todos, Sim. Ricardo Andreotti. Nas praias tem. Sempre bastante. Tem. Na praia esse ano. Aliás, uma das críticas que foi feita aqui nessa bancada foi da quantidade de PMs e não sei mais que foram desviados das ruas e de outros lugares da praia para ficarem no Planeta Atlântida. Se eu tenho uma boa memória, foi isso que foi criticado aqui nessa bancada. Quem reclama de azulzinho escondido são as mesmas pessoas que se não tivesse polícia na rua, iriam saquear. Hipocrisia na veia hoje. Acredito que a educação no trânsito vem de berço. Se andar na linha, ou seja, respeitar as leis, não há por que temer pardais e a EPTC. Adoro vocês. Outro WhatsApp, concordo plenamente com a Carla a respeito da similaridade entre Renan e Gilmar Mendes. E temo que se fizerem uma operação lava-toga no STF, irão aparecer coisas que até Deus duvida. Tem muito medo. Anderson Pires. Anderson, eu tenho muito medo do que tem debaixo dessas togas. Olha o que a Eliane Calmon falou. Magda, você sempre lê meus e-mails, mas esse em especial... A Eliane Calmon falou, a Lava Jato vai chegar no judiciário. Vem cá, seu Walter educa um cidadão maior de 18 anos que fez curso teórico e prático e fica 1 ano com CNH provisória. O vereador presta atenção no serviço, deixa de ser barbeiro e presta atenção no trânsito. Esse CPF não leva a multa há 5 anos, bando de barbeiros. Não entendi. Isso aí eu acho uma bobagem. As pessoas usam esse negócio simplista como se todo motorista fosse um criminoso. Nenhuma dessas pessoas tem que dirigir por 2, 3 horas por dia no trânsito de Porto Alegre. É o Walter Nagelsmann. Para escrever esse tipo de coisa. É o Walter Nagelsmann. Agora que eu entendi que o seu Walter é Walter Nagelsmann. Que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Pô, as pessoas que dirigem... Eu, por exemplo, eu rodo 130, 140 km por dia dentro de Porto Alegre. É do escritório, de casa para o escritório, do escritório, vou para a OAB, vem para cá, vou para lá, vou nos fóruns, coitado, não tem como. Quer dizer, quem fica em casa com a bunda no sofá, não faz coisa nenhuma, aí, tem que multar, é tudo bandido, tem que prestar atenção. Vocês não sabem o que é dirigir em Porto Alegre. Eu entendi o que o Chicão Tofani quis dizer com o negócio. E o Chicão tem razão. Acontece o seguinte, eu vou para uma festa, eu vou para me divertir. Ou não. Tá? Então a pessoa vai lá, a pessoa vai tomar alguma coisa, é muito difícil. Mas tem que ter um motor. Aí já é outro problema. Agora o cara toma um copinho de cerveja, um pouquinho de champanhe, acabou, não pode mais.
Eu reconheço que as leis têm que ser aplicadas, mas tem que haver... Sim, tem que ser cumpridas, aplicadas e cumpridas. Agora, também... E quando a lei é idiota? O que eu quero dizer é o seguinte... Eu vou fazer só um contraponto. Quando a gente tinha a lei que autorizava que as pessoas bebessem apenas um copo, uma taça de vinho, 0,32. as pessoas obedeciam esse limite. E agora obedecem? As pessoas tomavam pobres e pegavam o carro, e inclusive nós também, né? A gente não vai ser hipócrita, né? A gente já bebeu e já dirigiu. Eu também, Marne. Eu também. É isso que eu quero dizer. Assim, meu pai, por exemplo, se está vendo, a gente está pensando igual ao Chicão, entendeu? A mim também. Só que foi preciso fazer isso porque a sociedade como um todo não entendeu o recado. Não, mas não foi preciso, discordo, cara. Não. Discordo, não foi preciso, não. Tanto é verdade que os números não mudaram. A única coisa que se fez foi ter 1/3 dos motoristas da Grande Porto Alegre hoje ou com a carteira cassada ou respondendo a processo de cassação de carteira. Bom, mas ou seja, a lei é idiota. Mas não porque não tem uma população inteira idiota. A lei é que é idiota e mal feita. O que nós temos que ter... Enquanto a lei era legal, a população também foi legal. Não, mas... A população obedeceu. Não, mas o que mudou? No que então, que mudou? Qual era a proposta? Criaram essa lei. O que mudou? A proposta é a seguinte, eu sempre disse aqui, gastam dinheiro com tanta bobagem. Nós temos que ter justiça de trânsito, juizado especial de como trânsito. Nos Estados Unidos. Essa balada segura, não tem que... tá aqui a multa, sua carteira tá presa, o senhor tá preso, o carro tá preso, sua mãe tá presa, o cachorro tá preso, tá tudo preso. Não! Pega o sujeito, vamos lá, só vai pra frente do juiz agora, como é nos Estados Unidos. Aí o juiz vai saber quem é o senhor. E nos Estados Unidos pode? Tem essa permissão ou é tolerância zero também? Tolerância zero. É tolerância zero. Não. Pega alguém que bebeu. Não é tolerância zero. Lá tem um limite. E para você levar a presença do juiz, você tem que ter indícios. Por exemplo, quase todos os carros americanos têm uma câmera frontal. Quando você vai fazer um teste de alcoolemia, você tem que botar o cidadão na frente, a câmera frontal, e aí são 4 procedimentos que eu já relatei aqui. Sim. Aí o sujeito não mostra condições. Vai para dentro do carro, vai para frente do juiz. E aí o juiz, quem é o senhor? Onde é que o senhor mora? Quanto é que o senhor ganha? Que carro o senhor tem? O senhor tem filho? O que o senhor faz? Vitorino. E aí o juiz ali estipula a pena. O que você não pode é tratar como criminoso um cidadão que casado há 30 anos, saiu com a sua esposa para jantar e cada um tomou uma taça de vinho. Você não pode tratar esse cara como criminoso, tirar a carteira dele por 1 ano e aplicar uma multa de R$3.000. Por que agora eu te pergunto o seguinte, eu achei maravilhosa. Porque aqui não se quer trabalhar, se quer só arrecadar. Vitorino, eu achei maravilhosa a tua proposta. Agora, em que país tu vive? Não. É só isso que eu vou te perguntar. Você... Não tem juiz, não. Eu achei você perfeita. Pediu pra mudar, mas... Eu achei perfeita. Só que a gente não tem estrutura pra isso. Sim, mas isso o aparelho que bota, se tu vai pro juiz... Cadê o juiz? Mas cadê isso não mudou nada. Mas então mudaram a legislação, estão fazendo um monte de dinheiro, como o Chicão disse, e não mudou nada. Não mudou sim. Claro que eles não estão fazendo um monte de dinheiro, porque as pessoas não estão fazendo o curso, as pessoas não estão pagando a multa, as pessoas estão andando por aí com seus carros. Criou a insegurança ilegalmente, jurídica. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar a multa. Criou a insegurança jurídica. Então, assim, no Brasil, quem é rico pode fazer o que quiser, pode fazer lambança, pode pagar multa. Tem motorista e tem 3, 4, 5 carros. Quem for muquirana, como eu, assim, que tomar uma multa, está arrebentado com o orçamento por mês. Só para deixar bem claro que eu não estou defendendo a IPTC, porque daqui a pouco vem que não é isso. Não é isso. Está defendendo o contrato. Agora, tem que ser cumprido, não dá para gritar. E outra coisa, a gente percebe que os aplicativos hoje que chegaram, como Uber, como o Cabify, o próprio táxi, que também se reinventou, as pessoas hoje pensam 2 vezes. Em vez de pegar o carro e sair de carro porque vai beber, porque sabe que vai beber, as pessoas estão usando mais essa alternativa. Pesquisas mostram que as pessoas cada vez mais estão usando esses aplicativos que são viáveis para quem também não tem dinheiro, não é só para o rico, é para quem também tem pouco dinheiro, para não pegar o carro depois de beber. Eu também acho que seria muito melhor que tomar uma taça de vinho no restaurante com o marido e poder voltar de carro para casa, acho ótimo, maravilhoso. Também gostaria que fosse assim. Só fico questionando que na época que era assim não funcionava. Não funcionava. Entendeu? E acho que seria muito legal essa tua ideia, mas eu não vejo forma de aplicação. 50 mil mortos por ano no trânsito brasileiro. Não, mas o Marne, sempre vai ter bêbado. É uma carnificina, Você pode botar pena de prisão perpétua. Sempre vai ter um motorista bêbado. Sempre. É como você dizer que vai acabar os ladrões. Não vai acabar ladrão.
Não vai acabar a corrupção no Brasil, não vai acabar ladrão. Sempre vai ter um motorista bêbado. O que me indigna é você tratar todo o cidadão como um criminoso. E é isso que eu não concordo. Não, porque se você pegar hoje as pessoas... Deveria ter uma grande diferença, inclusive esse aí que pegou o carro na 24 de outubro, que atropelou as pessoas, o que aconteceu para ele? Nada. O que aconteceu? Esse sim é criminoso. Nada. Esse fica preso. Esse mas não tá preso. Não tá. Sabe o que aconteceu? Ele foi embora pra casa, no outro dia foi lá na delegacia, buscou a carteira. Não. Que bom se ele fosse no outro dia. Ele levou alguns dias pra se apresentar. Mas aí, sabe, é isso que eu quero colocar. Você não pode transformar a exceção na regra geral e tratar todo motorista como um bandido. Porque se você pegar hoje, Marne Barcelos, as pessoas que estão com o direito de dirigir inabilitado, 99% é chefe de família, cidadão de bem, trabalhador que precisa da carteira para trabalhar. Usar o carro. Portanto, é inconstitucional essa porcaria. Eu conversava com um amigo meu, Carlos Baranzelli, o Carlão, ele tá dizendo, eu não saio mais para jantar fora, porque eu quero tomar um copinho, uma cerveja long neck, aquela pescocinho e tal, a long neck, não posso tomar, porque eu posso ser parado nessa tal de balada segura e eu vou perder a minha carteira. Então, as pessoas não estão mais saindo de casa. Agora, tem gente que eu conheço que se tomar 4, 5, 6 doses de uísque, anda quase que normal. Agora, dirigir bêbado é crime. E isso sim tem que ser punido. Como disse o Vitorino, tem que ir para frente do juiz, sim, ficar uma semana de cadeia ou 15 dias de cadeia e ter uma multa pesada. Esse é o que tem que acontecer. Falando em cadeia, acho que não vai dar em nada, mas Cláudio Fonteles e Marcelo Neves protocolaram pedido de impeachment de Gilmar Mendes. Eles alegam que o ministro do STF praticou atividade político-partidária junto a parlamentares, o que é vedado a magistrados. Gilmar foi flagrado em conversa telefônica com Aécio Neves, investigado na Operação Patmos, combinando ação em defesa do projeto de abuso de autoridade, que tem origem em projeto do próprio Gilmar. No pedido também questionam a atuação de Gilmar em julgamentos em que deveria se declarar suspeito ou impedido. Esta foi, entre outras, uma colaboração do nosso telespectador, que mandou para nós aqui um e-mail dando esta notícia que está no antagonista do não vai dar jogo, nada. Não vai, ok, mas as pessoas têm que fazer alguma coisa. Eles se protegem, a turma se protege. Hoje, se alguém chamar o Brasil de democracia... Corporativismo. Não ditadura das corporações. Corporativismo. Não tem o toque, mas por que inverteram as posições na bancada? Nós invertemos as posições na bancada para... Eu sempre quis que o Chicão Tofani sentasse aqui desse lado esquerdo. Há muito tempo que eu estava namorando com ele, eu pedia, e ele não abria a mão de sentar naquela ponta ali. Porque ele às vezes se atira, fica muito longe, eu queria ele mais perto. E aí agora, assim, depois fizemos uma troca, eu dei um presentinho para ele e tal, dei uma cantada nele, peguei ele num dia mais fragilizado e a minha, ó... A senhora deu um micro-ondas para ele. Jéssica te pediu para trocar comigo também. Graças a Deus. E eu como sou... Ainda bem que ele foi para lá. Deixa alívio. E eu, como sou o insignificante do programa, é pela quinta vez que eu troco de lugar desde a criação desse programa. Não. Se vocês lembrarem, é a quinta vez que eu troco de lugar. Você sabe por quê? Faz a diferença estive em na qualquer ponta, lugar em que sentei você... aqui, É que você sentei fica aqui. bem em todos os lugares. Agora matou. Você Não fica é bem em todos insignificante, os isso é lugares. muito significante. Porque eu precisava que você levantasse um pouco pro lado direito do programa. E é muito melhor você aqui do meu lado. A favela. Eu tô muito feliz Não, com ele essa foi dar um troca. toque de elegância. Muito. Eu também. Mudando de conversa, vamos ao voucher no valor de R$70 da mini cervejaria Devassa, que esta fica no segundo piso quando um burro fala. E principalmente se é o burro-chefe, é melhor os outros calarem. A mula. Quando a mula-chefe fala, é melhor as mulinhas e os mulinhos ficarem quietinhos. Voucher no valor de R$70 da mini cervejaria Devassa. E o burrinho da direita que veio trabalhar vai fazer a frase. E vai valer hoje para os telespectadores que participam do nosso programa, pelo e-mail. atualidades@pampa.com.br. atualidades@pampa.com.br. Gustavo Vitorino vai dizer a frase, você vai
escrever exatamente como será dita, vai colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu RG ou o seu CPF. Fica a sua vontade. A frase qual é? Não seja burro, vírgula. Faça da devassa a sua companhia. Não seja burro, vírgula. Faça da devassa, que tem D maiúsculo, a sua companhia. Ponto. Valendo a partir de agora. O primeiro... Ganhei o tema. Péssimo publicitário, hein? Adorei. Vamos lá. Querida Carla, Vitorino tem razão, sempre sobra para o mais pobre. Tem dinheiro para tanta coisa, por que não criar um juizado especial do trânsito? Pergunta Clarice. Pela sua educação, eu li o WhatsApp. Discordou de mim e me chamou de querida Carla. Ai, viu? Que amor, viu? Agora, mas aí isso é democracia. Eu achei ótimo, democracia, né? A pessoa pode discordar. É bem educada. Pode discordar. E eu acho ótimo criar também. Eu acho que seria bem legal criar um juizado especial de trânsito. E esse programa é legal porque a gente manifesta as nossas opiniões, assim, de forma bem... Que graça teria, né? Se todo mundo concordar. Super espontânea. E a outra, assim, já estava assim, ó. Porque ele tá dizendo que tá gostando mais de ficar lá da Jéssica. Tá ótimo. Olha, eu pensei que ela ia jogar água nele. Eu fiquei com medo que ela fosse jogar água nele. Todo mundo se revela um dia, Carla. A GG jamais terá motivo para trocar comigo agressões, porque dela farei sempre o máximo respeito. Mentira! Tu disse um monte de coisa pra ela. Você não solta cacas pela boca, assim como outras. Mas que isso? São esquecidas. São memorados. Eu gostaria de mandar... brasileiro que vota. Só um minutinho, por favor, já temos o vencedor, já temos a pessoa que vai ganhar de presente um voucher no valor de R$70 para desfrutar na mini cervejaria Devassa. É o Rogério Líbano Silveira. Não seja burro, faça da Devassa a sua companhia. Rogério Líbano Silveira, obrigado por ter participado aqui da nossa brincadeira. A partir de amanhã, ao meio-dia, o seu voucher no valor de R$70 estará à sua disposição durante o período de 30 dias. Tem prazo de validade agora. Obrigado por ter participado. Obrigado a todos vocês que participaram também. Obrigado. Eu queria dar um drops para dois amigos meus que eu almocei hoje. Inclusive, a gente ligou para ti. E Pelaipe, o milionário Guga Stumpf e o cara que mais entende de futebol no Brasil, Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe me contou cada coisa do futebol gaúcho, do Internacional, que conta aí, o cara não vai mais no campo de futebol. Entende? E Paulo Pelaipe continua sendo o cara. Quando eu disse nas eleições do Internacional que o Internacional deveria contratar um gestor do nível Paulo Pelaipe, o Internacional não fez. O Internacional não está na B, ele tá numa B2, porque ele está em 5º lugar hoje. Hoje, se terminasse a Série B, o Internacional não entraria na... Isso é o fim da picada. Porque o Internacional, queira ou não queira, é um grande clube. Um clube com uma tradição imensa, um clube centenário. Ele não merecia essa direção, esses diretores que saem e entram e continuam com essa casa de Irene, que é o Internacional. Eu fico triste pelo Internacional. A minha família é toda colorada, minha irmã é colorada, tem cadeira lá, meu cunhado, meu sobrinho também. Mas eles estão sofrendo porque o Internacional virou um curral de poucas pessoas, ao contrário do Grêmio. Futebol porto-alegrense, que é um charme, onde tem Romildo Bolzan, que é um dos maiores gestores de futebol do Brasil, Romildo Bolzan. E vou mandar um beijo para dona Catalina, que assiste sempre o programa lá em Gravataí, chama todas pessoas da rua para me assistir e fica perguntando que óculos está usando, Chicão. Essa é uma semana que eu dedico a Mark Wallenberg, que para mim é o meu ator favorito em Hollywood, que inclusive tem um canal, Megapix, que se chama? Megapix, está fazendo o filme, uma semana de Mark Wallenberg. E ele usa esse óculos num filme que eu acho mais legal dele, O Apostador, que conta a história de um cara que é um apostador assim, convicto, a loucura da aposta. E eu, Magda, tive prazer não, de ver uma cena assim, que eu não posso citar o nome do cassino, senão daria um problemaço. Em Punta del Este, eu vi um cara apostou tudo, ele perdeu tudo. Ele não tinha mais nada para apostar, ele apostou a mulher, sabia? Um chileno apostou a mulher, conta $5 mil numa mesa de bachará. Tu conhece esse hotel, esse hotel cassino, que tem vários em Punta del Este, e o cara perdeu, e o problema era o seguinte, porque o cassino sempre ganha uma comissão no jogo. Ele não sabia como cobrar a comissão do cara. O cara levou a mulher,
Pegou a mulher e levou pra suíte depois da mulher. Eu achei genial aqui. Olha aqui, ó. Quero mostrar pra vocês que nós ganhamos, um programa ganhou da nossa diretora, Marjana Vargas, que estava em férias nos Estados Unidos, uma nova sineta para manter aqui a ordem do barraco. Ela trouxe de Nashville o nosso sino, tá? Então, assim, ó, nós ganhamos um presente, tá? Mas quem está de aniversário nesse dia de hoje é uma pessoa muito, 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 muito querida do nosso coração. Agora é a hora dos aniversários, que eu resolvi agora, a hora dos nossos aniversários. Uma pessoa muito querida do nosso coração, uma pessoa muito especial para todos nós, que é o nosso operador de câmera, o nosso cameraman, que é o Toninho. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Toninho! Parabéns! Toninho, vou Toninho! Quem mais faz aniversário no mesmo dia do Toninho? Isso, mas antes eu queria mandar um abraço pro meu querido amigo Celso Costa. Celso Costa, trabalhamos juntos na Rádio Guaíba muitos anos atrás, já nos assiste também. E lá em Pelotas, grande figura, Celcinho, trabalhei com ele. E lá em Pelotas, o Irajá Andara Rodrigues, que foi 2 vezes prefeito de Pelotas e que também assiste o nosso programa. Primeiro aniversariante, o doutor Aloysius Alzheimer, o homem que descobriu como psiquiatra, como médico, toda a fundamentação do mal de Alzheimer, que foi dado o nome a ele. Linda Batista, a grande cantora brasileira, que imortalizou em Vingança esta canção do Lupicínio Rodrigues. Che Guevara, médico argentino, que foi um dos líderes da Revolução Cubana. Meu querido amigo Cláudio Fontana, que é um cantor brasileiro que fez a música O Homem de Nazaré, sucesso do Antônio Marcos. O Roberto Jefferson, meu querido amigo, também de aniversário hoje, o Jefferson completando 64 anos. A grande tenista alemã, talvez a maior tenista do mundo em todos os tempos, o Chicão pode me corrigir, a Steph Graf. Grande tenista, foi. Venceu o Wimbledon várias vezes. Para mim foi ela junto com a Billie Jean King e a Cris Everett, as 3 melhores tenistas do planeta. Marcos Pasquim, ator brasileiro, completando hoje 58 anos de idade. A Lavínia Vlasak, eu acho essa moça lindíssima, lindíssima, completando hoje 41 anos. O Elano, futebolista brasileiro que agora parou de jogar futebol. E a Letícia Lima, mas eu gostaria de fazer uma homenagem especial. A Letícia Lima é aquela moça que é casada com a cantora, com a... né? Ela é atriz humorista da casada com a Ana Carolina. Eu quero fazer uma homenagem ao aniversário de morte do maior poeta argentino de todos os tempos, o senhor Jorge Luis Borges, que é dono de um aforismo, de uma frase que eu acho verdadeiramente espetacular. Todo virginiano, ele era virginiano, dona Cris, como nós também. Ele dizia o seguinte: a maior vingança é a indiferença e o perdão. E é verdade. Matou. Agora, Marne, sabe quem também está de aniversário hoje? Quem? Donald Trump. Ah, é verdade, tá aqui Donald Trump. E aí, é engraçado, né? Pitoresco, no mesmo dia, tá Donald Trump e Ernesto Che Guevara de aniversário. 71 anos. 71 anos o Donald Trump. Mandar um abraço também pro Marcelo Metalúrgico, lá em Caxias, que mandou um abraço e mandou uma recomendação. Ele é fã da Magda e pediu para que eu não tratasse mal o Chicão. Marcelo, pô... É isso aí. O Chicão é o ídolo dele e ele disse, não trata mal o Chicão. É isso aí, Marcelo. Não me trata mal, querido. Tu me trata super bem. Eu sou um cara blindado ao maltratamento. Ai, que amor. Não tem o corpo fechado. Eu quero mandar um beijo também pro Jonathan Eisenhardt. Olha, Jonathan. Beijo. Me mandou mensagem lá pelo Instagram, tá sempre lá se comunicando comigo. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Olha só que... né? Imagina se a moda pega. Sir Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, né? Pois uma jornalista americana foi investigar o discurso do Bob Dylan. E ela acusa o Bob Dylan de plágio no seu discurso. Que medo. O cara que ganhou o Nobel de Literatura. Hello? Que encrenca. Que encrenca. Olha, eu sinceramente não sei como é que esse cara ganhou o Nobel. A jornalista Andrea
Spitzer, ela fez uma matéria para a revista Slate. Total. E ela acusa, ela pega vários trechos, ela estudou por meses e ela acusa Bob Dylan de plágio de alguns guias estudantis e também do livro Moby Dick. Mas daí, se plagiou mesmo, não merece ganhar o prêmio Nobel. Não, agora é assim, ó. Agora, é o fim da picada, né? O cara ganhou o Nobel de Literatura plagiar um. Não, mas aí tem que tomar cuidado, porque a legislação americana em relação a plágio, ela é muito, mas muito subjetiva, Magda. Sabe por quê? Mas é o discurso dele, né? E essa encrenca começou. E ele deu esse discurso em Estocolmo, né? Essa encrenca começou com a história da música. Desde que surgiu o sampler, e as meninas que são mais moderninhas aqui, gostam de música eletrônica, o sampler, eles utilizam trechos de músicas clássicas, colocam naquela batida, aquele batistaca, coisa e tal. Então, eles começaram a copiar isso e os autores começaram a reclamar, pô, tá usando um pedaço da minha música, né? E começou a ficar comum. Aí eles criaram uma legislação americana que é de uma complexidade, de uma subjetividade. Olha, lá o juiz pode decidir o que quiser, do jeito que quiser. Porque eu tentei entender a legislação americana de copyright, e é muito complexa. É muito complexa mesmo. Precisa estudar muito e muito, muito. Por isso que, em relação a essa acusação de plágio, vai ter que se ver. Se a coisa for judicializada... Mas no discurso... Mas a princípio é uma frase ou outra. Mas esse aqui é feio, né? Ela também está procurando seu minutinho de fama. Vamos ver. Quero comunicar e primeiro dar os pêsames para a família, em especial para o nosso telespectador Gentil Bonetti, e comunicar o falecimento do pai dele, que foi uma pessoa espetacular na tarde de hoje, Gentil Queiroz Bonetti, tinha o mesmo nome, né, do filho. E ele que foi pediatra, né, a sua segunda maior paixão, dedicou a vida dele, além da família, né, a pediatria. Ele que foi discípulo do meu pediatra, do Décio Martins Costa, né? Um pediatra muito conhecido, Dr. Décio. Ele era discípulo do Décio e foi diretor do Hospital Santo Antônio, quer dizer, professor, uma pessoa que realmente dedicou a sua vida à saúde e a atender as crianças. Infelizmente faleceu nessa tarde, e aí vai os meus pêsames, então, para o nosso telespectador Gentil Bonetti e para toda a família. A morte é inevitável, mas ela chega. Verdade. Boa noite, Magda e bancada. Falando em tênis, gostaria... Coisa óbvia. Chicão, tá me queimando já. Não, fica quieto. Normal, nós vamos ver verdade. Exatamente. Chicão Tofani, por favor. Chicão Tofani, presta atenção aqui. Que ele sabe fazer é queimar as pessoas. Por gentileza, Chicão Tofani, por favor. Essa colocação do Rafael Correa, esses dias vocês falaram sobre jogadores de tênis e ele já tinha mandado essa pergunta e eu não tive a oportunidade de fazer. Agora vocês falaram de novo numa aniversariante. O Rafael Correa te pergunta por que depois do Guga o Brasil não revela mais nenhum grande tenista? O que aconteceu é o seguinte, o Guga, Thomas Koch e Edson Mandarino, que eram os grandes tenistas na década de 60 e 70, não eram grandes tenistas, nunca ganharam um grande slam, nunca ganharam um grande torneio, tiveram uma boa performance na Copa Davis. Agora, o Guga foi um caso único. O Guga é que nem o Chile revelou Marcelo Rios. Foi um grande tenista, nunca mais pintou um tenista no Chile, porque nós não temos uma cultura do tênis, nós não temos uma cultura do cricket, do polo nem do rugby. São alguns esportes que tem muito... As pessoas acham que é um esporte de elite. Eu acho que o tênis não é um esporte de elite. Porto Alegre tem quadras públicas, é que o brasileiro, de repente, não curte tênis. É interessante. Não é um esporte de elite, é um esporte caro. É um esporte caro, tu não pode jogar sozinho. Não é um esporte tão caro. Não é dos mais caros, mas é caro. Tu tem que ter uma raquete, um par de tênis. É muito caro. Tu tem uma ideia do tenista jogar no Leopoldina de Juvenil? Mas tem quadra pública. Não, mas é que o material é caro. O material é caro, a própria raquete estraga a raquete, tem que trocar a raquete, e tem que ter treinador para tu seguir adiante, é um esporte. Então, se tu analisar, o vôlei é caro, tu tem que ter uma quadra, não tem quadra aqui, tem que ser uma bola. É uma bola. Mas uma raquete legal não dura
dura bastante tempo. Não vejo. Mas mesmo assim, poderia ter sido revelado nesses 20 anos outro atleta num Leopoldina Juvenil. Tem que ir para um lugar que tenha onda. É caro. Mas, Cris, o surf eu acho que mais caro que o tênis, porque a Magda falou certo. Ele é um esporte muito logístico. Tu tem que ter uma praia. Onde é que é a praia mais legal para ir? Lá na Praia da Guarda, no Embaú, em Santa Catarina, tem que ter uma caminhonete, tem que chegar hospedado, tem que ter uma loira e cabelo encaracolado. O surf é mais caro que o tênis. Tem que ser loira e tem que ter cabelo encaracolado. Porque a surfista, ela é a loira cabelo encaracolado. Salto 10. Tá, mas magistério Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Magistério tem praia também, velho. É? Magistério tem onda. Mas não tem onda, tem uma assim. Tu vai andar de panela ali. Eu tinha planonda quando eu ia. Mas tem muitos surfistas no nosso Quando eu era pequenininha, de idade, de tamanho, eu não cresci muito. Eu ganhei em planonda. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eduardo Bauerman, de Estância Velha, voltando a falar sobre trânsito, multa, porque nós vamos levando o programa adiante e as participações vão ficando para trás. O trânsito no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é igual a pátio de hospício, no qual não se consegue distinguir quem é louco e quem é médico. O senhor tem toda a razão. Dona Magda, sobre o senhor Guga, acontece que ele teve um grande treinador que foi o Larry. O Larry foi um grande treinador. Só que o Guga tinha talento. Ele era um fenômeno. Sim, mas e os outros? Eles não têm um incentivo governamental no tênis. A Suécia dá nas faculdades, quadras e patrocina. Nós não temos a cultura. Olha que amor o nosso incentivo no Brasil é o futebol. Masculino. O basquete também não tem. Porque o feminino não. Olha que amor o nosso telespectador. Muito obrigada pelo voucher. Curtirei com muito prazer. Aproveito a ocasião para mandar a todos deste ótimo programa um grande abraço e um lindo beijo em cada coração e rostinho desta bancada. Os rostinhos são os nossos, tá, guris? Não se alcem, tá? Rogério Líbano Silveira, que foi o contemplado com o voucher da Devassa. Muito obrigada. Tá? Outra coisa, tem aqui, ó. Boa noite. O programa é excelente. Concordo com o Gustavo Vitorino, as multas aplicadas aos motoristas de Porto Alegre estão abusivas. Boa noite aos excelentes Marticão, Jéssica, Cris, Magda, abraço, Clair de Canoas. Tem que aquela psicóloga que ia fazer a nossa avaliação desistiu. Não, mas ela mandou só... Pirou antes. Não foi isso. Não foi isso. Ela foi. Presta atenção. Ela foi para a autoanálise. Vocês não prestam atenção nas coisas que a gente disse aí no telefone. Ela mandou uma frase sobre cada um de nós, eu li no programa, e ela disse que para fazer uma análise ela teria que ter muito mais do que assistir um programa de TV e ter só esses momentos conosco. Olha, a moça não tenta. A moça não, a senhora. A senhora não tenta. Só para dar três pontinhos em relação ao esporte, uma coisa que o telespectador faz uma reflexão. O Brasil é um país que tem uma indústria automobilística insípida, originária do Brasil. Não existe um carro brasileiro, existe montadoras aqui. E o Brasil deu mais campeão do mundo na Fórmula 1, que é o top do automóvel mundial em competição, que os Estados Unidos. Isso não quer dizer que é questão de dinheiro, é questão de talento. Surge um talento, o cara é campeão. Aqui surgiu Nelson Piquet, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Barrichello foi um grande talento, 3 vezes vice, Massa também. E é a França, que não tem um campeão do mundo há anos, só teve o próximo. Eu acho que é uma questão de oportunidade. Mesmo assim, mesmo sendo um esporte caro como o tênis, poderia ter surgido. É que nós não gostamos muito de tênis. Outro atleta lá no Leopoldina Juvenil, ou outro piloto, desde Ayrton Senna, a gente, claro, teve o Rubinho, mas um piloto que se transformasse num herói nacional, enfim, campeão, não se teve. E é uma pergunta que... E o tênis, as pessoas não gostam. O Jack Stewart, o famoso corredor escocês. Francês voador. O francês voador. O escocês é mais elite, é o mais elite. O Jack Stewart, quando veio ao Brasil, pegou um táxi. Quer ver? Ele desceu no aeroporto. Desculpa. Atropelei. Todo mundo falando. Mas é que agora...
Tá processando. Tá, deixa. Não, é assim, ó, com relação ao tênis e ao surf, tá? O tênis é um esporte de elite, como eu tô falando. E pra tu teres acesso a tudo do tênis... Mas tem quadra pública. Ah, tem quadra pública, mas daí E tu não tem o tênis certo. Não. Tem gente que nasce na beira da praia. Tem gente que nasce no Rio de Janeiro, bota uma prancha embaixo é um país litorâneo. É um país todo litorâneo. Então, maravilha. Mas maravilha. vai competir no WCT na Nova Zelândia. Gente, nós moramos num país onde não se incentiva nada. Então, a pessoa tem que ter um pouco de sorte. Tem que. Ou tem que ter grana. E força de vontade. Ou grana, que aí a família investe, ou estrela. Ou estrela. Alguém viu, nós moramos num país onde eles não incentivam nenhum tipo de esporte que não seja o deles de roubar da gente. Aí tu olha, qualquer um deles sai daqui pra treinar, né? Pra conseguir não existe. Estar nas cabeças. Não existe. Esse país só se investe em futebol e roubalheira. Não, até em futebol e em carnaval. Nadador vai para os Estados Unidos treinar. Não, o nadador brasileiro tem que ir para os Estados Unidos treinar. Quantos tem que ir treinar nos Estados Unidos? Não, e aí tu olha nos Estados Unidos, Tiger Woods, que era como chamava? Caddy? Ele carregava os tacos de golfe para os magnatas e se transformou no que se transformou. Tu olha nas Olimpíadas, todos os campeões brasileiros, eles não treinam no Brasil, eles treinam fora. Claro. Vamos chegando ao final do nosso Atualidade Espanta de hoje. Voltamos amanhã, feriado ao vivo em cores, e contamos com a sua companhia, porque sabemos que o feriado dá uma alta, né?